Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de me acompanhar lá na rede vizinha que começa com tique e termina com toque, para você ficar por dentro das histórias sobrenaturais, misteriosas e aterrorizantes que eu estou postando por lá. E também não esquece, já deixa agora no início do vídeo aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram a sua história sobrenatural que aconteceu com você para eu contar lá na rede vizinha. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Morgan Huxley tinha 31 anos na época do caso e vivia em Sydney com uma colega de quarto que dividia apartamento com ele, chamada Jean Redmond. O Morgan era filho de Alan e Dee Huxley e tinha 2 irmãos, Tiffany e Oliver. Ele foi descrito como um homem muito carismático, inteligente e alegre. Ele era extremamente sociável e comunicativo, então ele tinha vários amigos, era muito querido pelos seus amigos e familiares, e onde ele passava, ele era o centro das atenções, justamente por ser muito divertido e também ser considerado muito bonito, então ele atraía sempre muito a atenção de todas as mulheres. Formado em engenharia oceânica, o Morgan decidiu abrir o seu próprio negócio de artigos marinhos em 2009, a Huxley Marine, e então, desde então ele se tornou um empresário de sucesso muito bem sucedido. O Morgan tinha uma vida que poderia ser considerada perfeita para várias pessoas, ele tinha vários amigos, ele cultivava amizades muito boas do tempo do colégio, ele e esses amigos estavam sempre juntos, se divertindo, eles foram crescendo juntos e vendo, um conquistar o espaço que queria, também tinha um excelente relacionamento com a família, estava indo super bem nos negócios naquela época, então, ele realmente não tinha do que reclamar e estava muito feliz na sua vida. Porém, infelizmente, tudo isso mudou em setembro de 2013. Em 8 de setembro de 2013, o Morgan passou o dia na festa de noivado do seu melhor amigo Chris. Eles passaram o dia inteiro lá bebendo, se divertindo, conversando, até que já de noite, depois da festa, o Morgan, o Chris e a noiva do Chris decidiram dividir um táxi para irem embora, já que eles moravam bem próximos ali na mesma rua. O Morgan ainda estava muito animado e queria continuar a comemoração, então ele convidou os amigos para eles continuarem bebendo em um bar ali próximo de onde eles moravam, porém o Chris e sua esposa recusaram, eles disseram que já estavam muito cansados, então todos foram para casa. Porém, o Morgan estava tão animado ainda que ele apenas passou no seu apartamento, trocou de roupa e saiu de casa sozinho mesmo para continuar bebendo naquele bar. No caminho, ele passou em um caixa eletrônico, sacou um pouco de dinheiro e foi em direção ao Oaks Hotel, onde ele pediu algumas cervejas no bar. Lá no bar, o Morgan ficou tomando a sua cerveja, conversando um pouco ali, com o pessoal do bar, até que por volta de 1h30 da manhã ele resolveu ir embora, então ele saiu do estabelecimento caminhando em direção à sua casa. Nesse momento, a sua colega de quarto, Jean, estava no apartamento, mas ela estava dormindo, e então, como ela tinha o sono muito leve, ela escutou apenas alguns barulhos do Morgan chegando em casa e logo voltou a dormir. Algum tempo depois, ela acordou novamente ouvindo barulhos, porém dessa vez barulhos mais altos, como se fosse o barulho de algo caindo no quarto do Morgan. Então ela decidiu ir lá ver o que estava acontecendo. Ao sair do quarto, ela encontrou a porta do apartamento deles entreaberta e quando ela chegou no quarto do Morgan, ela encontrou ele caído no chão, perto ali da porta. Ele estava com as suas calças abaixadas e em volta de seu próprio sangue. A Jean ligou então imediatamente para a emergência e o Morgan foi levado para o hospital, mas infelizmente ele não resistiu aos seus ferimentos. Ele tinha sido esfaqueado 28 vezes nas costas, braços e pescoço.
A polícia foi então acionada e logo eles começaram a interrogar ali os amigos do Morgan, porque aquele crime parecia muito estranho, né? Parecia que tinha sido alguma coisa pessoal. E então, em seus depoimentos, o Chris contou tudo o que tinha acontecido naquela noite, que ele e a sua noiva tinham recusado, né, para sair e continuar bebendo com o Morgan, porque eles estavam cansados. Contaram tudo o que aconteceu ao longo do dia, mas o que mais chamou a atenção dos investigadores foi um fato que os amigos contaram, de que 6 meses antes do crime, o Morgan tinha dito que tinha sido seguido por um homem misterioso enquanto voltava para casa. Na ocasião, segundo o Morgan, ele estava voltando para o seu apartamento quando um homem começou a puxar assunto com ele pelo caminho. Ele e o homem conversaram então um pouco, até que chegando na porta do apartamento do Morgan, o homem disse para o Morgan que era gay e se ofereceu para entrar com ele no apartamento para eles terem relação sexual. O Morgan acabou recusando então, né, e foi entrando em casa, porém o homem insistiu de uma maneira bem estranha e começou a tentar forçar a entrada na casa do Morgan. Porém, como ele era maior, ele conseguiu com uma certa facilidade empurrar o homem para fora e trancar a porta. Segundo o Morgan, ele não conhecia aquele homem, nunca tinha visto ele antes e, ao que parece, também não voltou a ver depois disso. E ele, né, apesar de ficar um pouco assustado com a situação, acabou deixando isso pra lá, ele não prestou queixa e nem envolveu a polícia de nenhuma maneira. A polícia, então, né, começou a pensar naquele homem como principal suspeito, é claro, e eles decidiram olhar ali imagens das câmeras de segurança da rua que o Morgan morava para ver se viam alguma movimentação suspeita. Eles viram então o momento que o Morgan saiu sozinho do seu apartamento, foi até aquele caixa eletrônico, depois foi para o bar, mas em sua volta para casa, a polícia percebeu algo estranho. Um rapaz vestido de chefe de cozinha que parecia ser muito novo, parecia estar seguindo o Morgan pela rua. Ele caminhava a uma certa distância, sempre observando o Morgan, e em um certo momento ele até começou a correr atrás do Morgan porque eles tomaram uma certa distância e parecia que ele não queria perder o Morgan de vista. Infelizmente, as imagens não mostravam a porta da casa do Morgan, então não dava para saber até onde aquele rapaz o acompanhou, mas tempos depois dava para ver o rapaz voltando sozinho por aquela mesma rua, próximo da hora em que a Jean acionou a emergência. Como as imagens não estavam tão nítidas, os policiais não conseguiam ver ali, né, o rosto do homem, mas eles saíram com aquelas imagens perguntando para os comerciantes ali próximos se eles conseguiam reconhecer aquele homem, e o rapaz foi então logo identificado como Daniel Jack, um chefe de cozinha de 22 anos que trabalhava em um restaurante local. O Daniel foi descrito como um rapaz bastante tímido que morava ali próximo com os seus pais. Ele tinha poucos amigos, sempre foi bastante introvertido e ele fazia acompanhamento psicológico já há alguns anos e tomava medicamentos para depressão. No dia da morte do Morgan, o Daniel tinha trabalhado até mais tarde naquele restaurante devido a uma festa de 18 anos que tinha acontecido no local. Quando interrogado, ele disse que não conhecia o Morgan, que não tinha nada a ver com o crime e disse que estava caminhando na mesma direção que ele só porque ele estava retornando ao restaurante, porque estava indo buscar uma coisa que ele tinha esquecido. Sobre o fato de ele começar a correr em certo momento das imagens, ele disse que fez isso porque ele estava com frio e a sua mãe sempre ensinou que se ele estivesse com frio na rua, ele deveria começar a correr para se esquentar. Mesmo achando essa versão do Daniel um pouco suspeita, os policiais não tinham nada concreto com ele nesse momento, então ele acabou sendo liberado. Porém, no dia seguinte, ele mesmo entrou em contato com um oficial da polícia e disse que precisava falar com ele novamente. Dessa vez, o Daniel contou que tinha omitido a verdade no seu primeiro depoimento por medo de ser ligado ao assassinato.
De acordo com essa nova versão dele, ele confessou que tinha conhecido o Morgan naquela noite no bar. Eles começaram a conversar, o Morgan começou a desabafar, dizendo que estava muito estressado naquela semana devido ao trabalho. E então, né, eles começaram meio que a flertar um com o outro e o Morgan teria convidado o Daniel para ir até o seu apartamento para eles terem relação sexual. Segundo o Daniel, no momento que ele estava lá então com o Morgan, chegou uma moça loira no quarto do Morgan e parecia muito irritada pelo fato do Daniel estar ali. Ela começou a discutir com o Morgan como se fosse uma namorada dele. E então o Daniel, né, como segundo ele não sabia se o Morgan de fato era comprometido ou não, ele decidiu ir embora do local nesse momento e disse que nesse ponto o Morgan ainda estava vivo. Naquele mesmo dia, a perícia encontrou o DNA do Daniel nas partes íntimas do Morgan e também ali no quarto dele, né? E eles passaram a acreditar que o Daniel só contou essa outra versão dos fatos, confirmando que ele esteve com o Morgan naquela noite, porque ele sabia que a polícia poderia encontrar o seu DNA na cena do crime, então ele já quis ali dar um jeito de se explicar e dar algum motivo, né, para o DNA dele ser encontrado naquele local. Por conta do DNA encontrado, foi então emitido um mandado para revistar o apartamento do Daniel e lá foi encontrada a bolsa que ele estava usando na noite do crime e nela tinha uma mancha de sangue que foi testada e era compatível com o DNA do Morgan. Com essa prova, então, o Daniel acabou sendo preso, acusado pelo crime contra o Morgan, mas mesmo preso, ele não mudou a sua versão dos fatos e não confessou o crime. Na prisão, o Daniel foi avaliado por psiquiatras e psicólogos que disseram que ele era muito perigoso, não sentia empatia pela vítima, se achava muito esperto e inteligente e que, se solto, ele poderia cometer o mesmo crime novamente. Os psiquiatras e psicólogos que tinham atendido o Daniel também ao longo da vida foram ouvidos e confirmaram que o Daniel já tinha dito algumas vezes para eles que tinha fantasias onde ele perseguia e esfaqueava um desconhecido na rua. Ele dizia que se fizesse isso um dia, ninguém nunca iria descobrir que tinha sido ele, já que ele via muitos programas investigativos e sabia exatamente o que fazer para cometer um crime e não ser descoberto. O caso do Morgan acabou ficando muito famoso, o Daniel estava ali, né, sempre na mídia como o criminoso e parecia gostar da atenção que ele estava recebendo, e com a divulgação do caso surgiram outras denúncias de rapazes que moravam ali naquela mesma região, dizendo que também foram atacados pelo Daniel na rua durante a noite. Os rapazes disseram que o Daniel os perseguiu e os surpreendeu saltando de arbustos e tentando agarrá-los do nada assim no meio da noite. Mas quando ele viu que não ia dar certo, né, os rapazes reagiram e confrontaram ele, ele acabou saindo correndo e fugiu. Isso deixava claro para a polícia que não era a primeira vez que o Daniel tentava cometer aquele tipo de crime, né? Na verdade, o Morgan foi a primeira vítima que ele conseguiu de fato fazer o que ele queria, mas ele já tinha tentado colocar esse seu plano macabro em prática várias vezes antes. Em março de 2015 aconteceu então o julgamento do Daniel. A versão oficial dos fatos apresentada pelas autoridades foi que naquela noite ele observou então o Morgan no bar e viu quando ele saiu caminhando sozinho para sua casa, completamente bêbado e vulnerável. O Daniel seguiu o Morgan e viu que quando ele entrou em casa, ele infelizmente esqueceu a porta destrancada. O Daniel então esperou alguns minutos para ter certeza que o Morgan já tinha adormecido e entrou na casa. Ele foi até o quarto e encontrou o Morgan dormindo de bruços, se aproximou, abaixou as calças do Morgan com cuidado e começou os abusos, até que o Morgan acordou e tentou se defender. Nesse momento, o Daniel pegou a faca que ele tinha levado na bolsa e golpeou o Morgan 28 vezes, fugindo logo em seguida. Ele correu para a casa dos seus pais e jogou a faca fora no meio do caminho. Depois do ataque,
O Morgan tentou se levantar para pedir ajuda para sua colega Jean, mas só conseguiu chegar até a porta do quarto e depois, infelizmente, ele perdeu as forças e desmaiou. Mesmo com todas as provas e todos ali, os laudos dos psiquiatras, o Daniel continuava dizendo que era inocente, mas ele dizia isso de uma maneira como quem apenas não queria confessar, porque todo o jeito como ele agia, dando uma de esperto, não se importando nem um pouco ali, com toda a situação, não tendo nem um pouco de empatia, fazia, com que todos percebessem que sim, ele era o culpado, mas só não queria de fato dizer isso com todas as letras. Então, no fim do seu julgamento, o Daniel acabou sendo considerado culpado e foi condenado a 40 anos de prisão, com direito a solicitar a liberdade condicional após cumprir 30 anos. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Também deixe aqui a sua história sobrenatural, bizarra ou misteriosa que aconteceu com você para eu contar lá na rede vizinha. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.